Olá, pessoal, bem-vindos a todos a mais um episódio do podcast Ciência da Alma. Olá, pastor. Olá a todos, é bom estarmos aqui. Hoje o nosso texto se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o 15. Então, pastor. Segundo livro de Reis, capítulo 2, de 1 a 15. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor, hoje, tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e, de longe, pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se parou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais o viu. E, tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomando a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Glória a Deus. Esse texto tem muita emoção, suspense e expectativa. Olha só que texto rico que o Senhor nos revela neste livro de Reis. Não é, pastor? É um texto onde acontece uma coisa muito interessante, uma coisa sobrenatural, espiritual. E a gente vê ali essas duas personagens, dois gigantes da Bíblia, né? Elias e Eliseu. Elias, o profeta que
veio fazendo também outros milagres e buscando fazer com que o povo de Deus se voltasse novamente ao culto a Deus. E o evento mais impressionante de Elias foi quando ele estava ali com os profetas de Baal. E nesse momento em que ele está ali, naquele acontecimento, a gente percebe também que algo sobrenatural aconteceu naquele momento. O desafio ali foi para que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E ele então disse aos 450 profetas de Baal para que eles clamassem ao Deus deles. E eles clamaram e nada aconteceu. E aí Elias começou a zombar deles, falando: olha, chama o teu Deus, porque acho que ele foi de férias, ou ele está tirando um cochilo. E assim foi. E quando Elias então, chegou a vez de Elias, a primeira coisa que Elias faz, ele restaura o altar a Deus. Ele conserta o altar, mostrando àquela nação que eles teriam que ter um concerto com Deus para que Deus pudesse ouvi-los. E quando Elias então restaura o altar e coloca ali a oferenda, diz que desceu fogo dos céus e comeu tudo aquilo que ali tinha, lambeu tudo, inclusive a água que havia sido jogada sobre aquele sacrifício. Então nós vemos ali quem era o profeta Elias. Um homem de Deus que andava com Deus, que estava ali com Deus, que tinha um relacionamento com Deus. E agora então, nesse capítulo, Elias vai ser tomado. Diz aqui que o Senhor vai elevar Elias ao céu. É interessante como que o Senhor age, né? Ali, depois que Deus usa Elias para restabelecer o culto, porque, como o pastor falou, quando ele vai ali falar com os profetas de Baal, depois que os profetas de Baal ficaram lá gritando, fazendo-se retalhando, e o Deus deles não respondeu com fogo, Elias pega 12 pedras, simbolizando a nação, e em cima dessas 12 pedras ele faz o sacrifício a Deus. Ele põe ali o boi que vai ser sacrificado, ele põe a lenha, ao redor, né, ali das pedras, ele põe a lenha, o boi, e ele manda jogar os cântaros de água. 3 vezes ele vai molhar com esses cântaros de água e vai inundar tudo isso. E aquilo vai ficar encharcado e vai formar um lagozinho tudo ao redor ali. E como o pastor falou, o Senhor responde com fogo e o Senhor então lambe a água, né? Queima a água aí, absorve toda a água, a lenha, a pedra, tudo. E quando o povo vê isso, o povo cai de joelho, o povo que estava afastado, o povo de Israel que estava afastado, cai de joelho e começa a gritar: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí então, nós vamos ver, né, que ele faz essa restauração. Mas a esposa do rei, que ela era uma mulher que adorava a Baal, ela é filha do governador da cidade de Baal.
Então já imagina só, ele casa, Acabe, casa com essa mulher. E ela traz esse culto de Baal, seus profetas, para comer ali na casa dela junto com ela. Então Elias tinha vindo e o Senhor tinha falado através dele que a terra ia ficar sem ser molhada, sem cair chuva durante 3 anos e meio. E aí então, quando Elias volta, Elias manda chamar os profetas, faz esse sacrifício aqui na frente de todos, o Senhor responde, mostra para todos que Elias é profeta dele, que o Senhor está falando por meio dele. E agora então, aqueles profetas de Baal são todos mortos, quer dizer, há uma restauração, há uma limpeza, e a esposa do rei ficou muito enfurecida e quis matar Elias. E Elias então foge, e o Senhor, ele não queria mais. Ele, Senhor, me leva, eu já estou cansado de tudo isso, me leva, Senhor, me leva. O Senhor falou, não, ainda tenho outra missão para você. Você vai ter que ungir mais 2 reis e também ungir a Eliseu, que vai ser o teu sucessor. Então ele não ia poder ir embora assim, ele ainda tinha trabalho para fazer. Então, esse momento que nós estamos lendo, segundo o livro de Reis, é quando já os profetas já sabiam, tanto os profetas que estão em Betel, como os profetas que estavam ali em Jericó, eles já sabiam que Elias ia partir dessa forma. Então o Senhor já tinha revelado que ia levar Elias. Dessa forma, Elias não ia passar pela morte, o Senhor ia arrebatar ele. Então, no capítulo aí, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, eles sabiam disso, esses profetas sabiam, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então, ele queria, de alguma forma, preservar a vida de Eliseu, talvez, né? Porque ele não sabia como ia ser este momento, porque ninguém pode ver a glória de Deus e ficar vivo. Então, se o Senhor vinha buscar ele, né? Como que, se Eliseu estivesse perto, será que Eliseu não morreria? Será que essa não era a preocupação, pastor, com Elias? O texto não diz qual era o motivo pelo qual Elias não queria que Eliseu estivesse presente ali. Mas a preocupação é sempre quando as pessoas entravam em contato com Deus, é que, dependendo do que, por exemplo, quando as pessoas tocassem, se pessoas tocassem na arca do concerto, elas morreriam, porque só poderiam, nem os sacerdotes podiam tocar na arca do concerto, eles usavam uma vara para poder carregar aquela arca. Então, aquilo que envolvia Deus, como nós vemos em outras ocasiões que aconteceram, a presença de Deus, né? Que a presença de Deus, né, poderia causar danos. Quando Moisés subiu ao monte, ele avisou a todo o povo que ninguém poderia subir ao limite do monte. E Eliseu sabia que Elias iria partir naquele dia. Ele sabia, como os outros profetas também sabiam. E ele foi corajoso, porque mesmo Elias dizendo para ele, fica aqui, ó, que eu vou até ali, porque talvez querendo preservá-lo. Mas Eliseu, ele não queria deixar Elias, porque ele queria ver, ele tinha o desejo de ver esse Deus, ele tinha o desejo de conhecer mais esse Deus. Então ele não queria se apartar de Elias, porque ele queria ver esse evento, ele queria saber o que iria acontecer. E como também ele tinha que ficar ocupando o lugar de Elias, ele queria receber algo de Deus. E ele sabia que se ele estivesse até o momento final ali com Elias, ele ia alcançar isso. Então veja aí que quando ele chega, né, no versículo 2, Elias diz, né, para Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel
Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, eu bem sei, calai-vos. Então os profetas que estavam ali em Betel já sabiam também. E agora então ele vai falar no versículo 4. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Então esses novos profetas que estão em Jericó também falam a mesma coisa. Eles já tinham esse conhecimento. E Eliseu disse: calai-vos, né? Novamente ele fala: eu sei, calai-vos. Então, novamente, Elias vai falar para ele: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então eles foram caminhando juntos. Por mais que Elias tentasse dissuadi-lo, ele permanecia ali. Havia nele uma persistência, né? E Deus ali está mostrando para nós o caráter deste homem, como ele é persistente. Por que Deus fez tão bem escolhê-lo para assumir o lugar do profeta Elias? Porque ele tinha uma persistência. Quando ele queria alguma coisa, ele ficava ali e não saía dali até consegui-la. Ele estava mostrando esse caráter. Deus busca homens que têm este caráter, mulher que tenha esse caráter, para servi-lo, fazer a sua obra. Então ele vai ali com ele até o Jordão. Eles estão juntos ali. Aí então acontece um fato sobrenatural. O primeiro ato sobrenatural que acontece é que quando Elias chega ao Jordão, ele fere as águas e elas se dividiram em duas. E ambos passaram em seco. E após eles terem passado, Elias fala com Eliseu: olha, pede o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Aí, nesse momento, Elias dá a Eliseu a chance de fazer um pedido. Interessante que essa chance que é feita por Elias, Eliseu pede uma coisa importante. Ele diz: que me des porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele queria ser um servo de Deus frutífero. E para isso, então, ele queria ter as ferramentas. E é isso que ele pede. Ele não pede nada de riqueza, nada de... Assim como Salomão também, quando foi diante de Deus, ele não pediu riquezas a Deus. Salomão pediu, o pedido de Salomão a Deus foi que Deus lhe desse sabedoria para governar o povo. E Deus então lhe deu, além da sabedoria para governar o povo, Deus lhe deu as outras coisas também, deu riquezas e deu todas as demais coisas. Quando ele pede porção dobrada, Elias diz a ele: olha, você pediu uma coisa dura, porque quando você está bem equipado para o trabalho, significa que Deus vai te dar tarefas também difíceis. Então, por isso que Elias diz: coisa dura pediste. E ele diz: se você me vir quando for tomado de ti, então assim te fará. Eu queria falar dos 3 lugares
que Elias passa. Primeiro ele passa em Betel, ele sai de Gilgal e vai para Betel. Betel significa casa de Deus. Nesse lugar, Jacó, depois de ter fugido com a briga, ali com seu irmão, foi o primeiro lugar onde ele dormiu. Ele pegou 2 pedras e fez como travesseiro uma pedra ali, fez como travesseiro, e ele teve um sonho. E nesse lugar, ele viu uma escada e os anjos subiam essa escada e ele viu ali o Senhor, e o Senhor falou com ele que daria toda aquela terra, que abençoaria ele. Ele também passa em Jericó. Jericó foi a cidade que Deus deu, né, para Josué, a cidade que havia se perdido, estava destruída, e o Senhor deu para o povo de Deus. Josué invadiu essa cidade, e antes dele chegar lá, ele teve um encontro com o anjo do exército do Deus vivo. E esse anjo falou para Josué: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, tá? Em Josué 5,13, nós falamos no nosso estudo anterior. Então, Jericó também está falando agora de uma nova Jericó, que foi possuída pelos servos de Deus. E ele vai passar pelo Jordão. Aqui também Josué tem que abrir as águas do Jordão. O primeiro milagre ali que ele faz, que o Senhor usa, né, para mostrar a glória de Deus que estava também sobre Josué, foi abrir as águas do Jordão. E ele vai passar por esses 3 lugares. Então o Senhor aqui está falando para este povo que, assim como Betel, Deus fez a obra de Deus ali, falando que aquela terra seria toda deles. Aí o Senhor deu Jericó, né, para Josué, quer dizer, Josué já entrou na terra. Então aqui Betel é antes de vir a terra. Jericó já é depois que veio a terra. Agora ele está ali, o servo de Deus, Elias, passando diante do Jordão, abre o Jordão e os 2 passam em seco. Então aqui tinha terminado a obra do servo de Deus. Deus está dizendo: olha, o que eu prometi para este povo, eu fiz. Eu trouxe eles para esta terra e eles, ao invés de me adorarem, eles foram buscar outros deuses, se perderam. Mas eu enviei meu servo e meu servo fez o trabalho dele. E hoje vou tomar o meu servo. Hoje eu vim buscar o meu servo. E então ele só estava esperando o servo de Deus passar. Quando eles passaram o Jordão em seco, que foi aí no versículo 9, então ele fala: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Então, peça, porque agora eu terminei meu trabalho e eu vou estar com o meu Senhor. Aleluia. Então disse Eliseu, como o pastor falou: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu quero que o Senhor me capacite, como capacitou você, com o espírito dele dobrado, né? A força do poder dele dobrada sobre mim, para eu poder levar essa carga que eu tenho para levar daqui para frente, que é trabalhar com este povo, que esse povo vai se endurecendo. Quanto mais eles se afastam de Deus, mais eles se endurecem e mais fica difícil a palavra penetrar no coração deles. Então Eliseu vai ter um longo caminho, como o pastor falou. E o Senhor então usa, e ele diz assim: coisa dura pediste, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Por isso que ele estava o tempo todo ali. Ele sabia que Elias ia ser levado e ele não ia deixar que o Senhor o levasse sem que ele confirmasse que Deus daria esse poder para ele, capacitaria ele para ficar aqui como profeta do Senhor, assumir o lugar de sucessor de Elias, sem estar revestido desse poder. Ele queria esse revestimento de porção dobrada para ele caminhar, fazer o ministério dele. Então, vendo, o versículo 11, pastor, leia. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia! Olha só, o Senhor envia,
carro de fogo. O Senhor envia com cavalos de fogo. Que lindo! Uma carruagem especial vinda do céu para recolher o servo de Deus. E os separou um do outro. Eles estavam andando juntinho. Eliseu não queria se separar de Elias. E o Senhor simplesmente passou com essa carruagem e tomou Elias. E então, quando Eliseu viu isso, ele clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Ah, que momento maravilhoso que esses olhos desse profeta viram. Ver aquele seu senhor que estava ali, que foi seu mestre, que ficou treinando ele para ocupar o seu lugar. Partir com esse cortejo celestial, carros de fogo com cavalos de fogo. Não passou pela morte. Ali caíram as roupas dele. Veja que tudo que ele tinha ficou ali, a sua capa, a sua roupa. E vendo Eliseu, ele clamou isso e nunca mais o viu. Tomando das suas vestes, né, as rasgou em duas partes. E ele pegou a capa de Elias. Então veja aí que ele pega a capa de Elias e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tinha os outros profetas que ficaram ali só de olho para saber o que ia acontecer. Mas eu quero falar ainda ali naquela parte que você falou, quando carros de fogo e Elias, você vê que Elias e Eliseu, né, tem essa experiência maravilhosa. E a gente lembra daquele episódio passado, quando Jesus se transfigurou. Quais foram as duas pessoas que vieram ali conversar com Jesus, né? Não podia deixar de ser uma Moisés e outra Elias. Exatamente. Não é por menos que esse homem de Deus foi chamado ali naquele momento por Deus, foi para ali estar falando com Jesus, ele, Moisés e Jesus ali na transfiguração, porque ele era um homem escolhido por Deus, ele era um servo fiel, um homem que travou batalhas por esse Deus. E Jesus ia ainda travar a sua maior batalha, que seria a sua ida ao Calvário. E ali eles conversaram. Aqui é muito interessante, pastor, a semelhança, né? Quando Jesus mostra ali na sua transfiguração, como você falou, que Elias estava ali, e o Senhor mostrando aqui como Elias foi, como Elias partiu, desta forma, com esses anjos, com esse carro de fogo, com esses cavalos de fogo. Imagina a glória, a coisa gloriosa que apareceu diante de Eliseu. Foi tão rápido e ele desapareceu, né? E agora então, aquelas pessoas que ficaram ali, aquém do Jordão, porque eles dois seguiram junto e os profetas ficaram ali esperando, né? Então, ele toma a capa de Elias, que ele caíra, e ele vem, fere as águas, ele diz: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então ele feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Agora ele está sozinho, ele tem uma jornada sozinho. Antes ele estava com seu mestre, ele viu, ele acompanhou tudo que esse homem fez, como era a vida dele de fidelidade a Deus, e ele também é fiel. E vendo ali os filhos dos profetas que estavam ali de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Por quê? Porque eles viram ele jogar a capa de Elias e fazer o mesmo que Elias fez antes de ser arrebatado. Elias chegou lá no Jordão e fez a mesma coisa, e Eliseu agora faz. Então eles disseram: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa eu ir buscar o teu Senhor. Né? Eles queriam buscar Elias. Eles achavam, como eles não viram,
Deus só permitiu que Eliseu visse, só Eliseu teve essa experiência. Eles queriam, né, buscar Elias, porque olha o que eles falam. Deixa, versículo 16. Deixai-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Pensou que o Espírito de Deus tinha carregado Elias e levado e posto ele em algum monte ou então algum vale, né? Vamos lá procurar ele e vamos buscar. E Eliseu falou, não, não precisa não, porque Eliseu tinha visto. Ó, vocês querem buscar, vão buscar. Deixa vocês baterem a cabeça. Vocês querem ir, vão. Que eles ficaram insistindo e eles foram 3 dias e não o acharam, né? Então eles voltaram e tendo ele ficado em Jericó, disse-lhes, eu não vos disse que não fossem? Então aí nós vamos também ver Eliseu realizar, né? Primeiro milagre, entre muitos. Nós vamos falar desse hoje. O que ele fez, pastor? Em versículo 19. A primeira ação de Eliseu foi ali quando ele abriu as águas. Ali já foi o primeiro milagre que ele fez. E aqui quando ele chega na cidade, os homens da cidade... Ele estava em Jericó. De Jericó, eles disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. Ele a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Interessante, né? Porque ele usa, né? Ali, quando o Senhor fala, então voltaram para ele, e os homens daquela cidade disseram, eis que é boa essa habitação, porém as águas são más e a terra é estéril. Eles, trazei-me uma salva nova, uma panela, e ponde nela sal. Ele a trouxeram, e saiu ele ao manancial das águas e deitou sal. E assim diz o Senhor, ele disse, né? Aí ele já fala com toda a autoridade, né? Assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Então ele já usa, né, a palavra, o poder, a unção do profeta. Ele diz, ele já fala como profeta do Senhor. Assim diz o Senhor. Ele usa essa palavra. Todo profeta era usado por Deus. Ele começava as profecias, né, dele, dizendo, assim diz o Senhor. O Senhor falava na boca deles. Essa é a forma com que eles falavam, exatamente. Ali naquele momento, depois de ter os 2 líderes, Moisés e depois Josué, nós tivemos uma época em que haviam os juízes, e depois do último juiz, quando eles pediram um rei a Samuel deu a eles os reis. Começou também ali uma época em que os profetas começaram a surgir e atuar mais intensamente. E aqui a gente vê que essa forma como que eles falam, assim diz o Senhor. O profeta se manifestava dessa maneira, porque, logicamente, como eles tinham um relacionamento com Deus, Deus falava através do Espírito, e Deus falava com eles. Essa ousadia no falar, porque o Espírito de Deus estava neles. O Espírito de Deus estava com eles, estavam fazendo a obra de Deus ali, Deus lhe dava essa autoridade. E quando ele fala, sararei estas águas, ele está falando em nome do Senhor, como se o Senhor estivesse falando, sararei essas águas. Exatamente. E naquele mesmo momento, aquelas águas ficaram sãs. Aí veja que a palavra de Deus estava na boca dele, porque ele falou e aconteceu. Era a palavra de Deus, tanto é que os reis, quando iam para a batalha, eles consultavam os profetas para saber o que diria para eles sobre aquela batalha, se eles venceriam, se eles não venceriam.
E também muito importante aí que esse andar de Eliseu com Elias e o fato dele saber que Deus ia chamá-lo, que Deus ia tomá-lo, né? Na realidade, Deus ia tomá-lo deste mundo, desta terra para si. Deus ia levá-lo ao céu. Ele não passou pela morte. Nós não sabemos por quê, mas nós podemos entender que assim como foi nesses dias, né, que Eliseu estava aqui ouvindo os profetas falando, Eliseu queria fazer parte disso. Eliseu não queria abandonar Elias sem ver realmente se Deus iria levá-lo. Porque o Senhor não mostrou aos profetas, os profetas não viram. Todos aqueles profetas que estavam em Jericó, que estavam ali em Betel, não viram, porque eles ficaram aqui. O Senhor só revelou isso a Eliseu. Os profetas sabiam que ele ia ser retirado. Que ele seria arrebatado por Deus. Mas somente Eliseu presenciou o fato. Isso, esta palavra que você fala aí, é o que aconteceu com ele. Foi um arrebatamento, ele foi tirado, né? De repente. Veja que foi assim, muito rápido. Eles dois estavam andando juntos. Ele perseverou ali até o momento dele ser levado e ver. Todo esse cenário me leva lá para Atos 1, porque Eliseu é tomado e o espírito de Eliseu, ali em Atos, Jesus fala aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Aqui Eliseu é cheio para o seu ministério, e ali também os discípulos seriam cheios do Espírito Santo para iniciar o seu ministério da palavra. Então nós vemos aqui coisas semelhantes. O paralelismo, né, da função do Espírito, que a função do Espírito é anunciar o nome aqui no Antigo Testamento do Deus Todo-Poderoso, como sendo o único Deus que Israel tem, e levar esse Deus para que todas as nações o conhecessem, né, e viessem também adorar. E aqui agora, no Novo Testamento, Jesus, o Espírito Santo, vem anunciar as boas novas, que é o que Jesus veio fazer, a sua obra, seus milagres, a sua morte e ressurreição. Tanto é que esse texto que você cita, pastor, é logo após a ressurreição de Jesus. Ele fala: ficai em Jerusalém. Vereis o Espírito Santo e serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, há um chamado, há aqui um propósito. Deus não vai dar o seu Santo Espírito para as pessoas ficarem na igreja só, ali indo na igreja cantando ou pregando, não. A missão do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como hoje, é anunciar a palavra de Deus, o poder de Deus e o juízo de Deus. Porque aqui veio o juízo para os homens que estavam ali, que haviam se desviado, né, da adoração do Deus verdadeiro. Veio juízo para eles. Deus trouxe o quê? 3 anos e meio de fome. Depois vai ficar mais tempo ainda. Eles vão ser levados para o exílio, porque eles continuam e permanecem no pecado. Agora aqui também Jesus fala, né, para nós, esse mesmo texto que Jesus vai trazer aqui para nós, a gente vai fazer este paralelo. Veja aí, pastor, no capítulo 24 de Mateus, vamos ler para ver o que Jesus vai nos chamar a atenção, como o Senhor nos chama a atenção aqui. Ele manda, né, aqui, ele sabe que Deus vai tomar o seu mestre, ele vigia, ele fica do lado do mestre, ele não abandona o mestre, ele é persistente, ele sabe que Deus vai vir, ele quer ver Deus e ele quer receber de Deus poder. E agora então o Senhor está falando conosco no capítulo 24 de Mateus, no versículo 36, que nós vamos ler aí, um paralelo em relação a isso tudo para nós trazermos para os nossos dias de hoje, que Jesus está falando no capítulo 24 em separado aos seus discípulos. Ele está revelando o que vai acontecer no final dos tempos aos seus discípulos. Nós vamos hoje só dar uma palhinha, né, pastor?
sobre este texto, o que está se referindo a esta parte que nós lemos do texto aqui de Eliseu. Então nós vamos falar o que Jesus fala. Leia aí, pastor, versículo 36. Mateus 24, 36 ao 44. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 43 e 44. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, pastor, do que está falando aí? Começa no versículo 36 desse capítulo. Está falando sobre vigiar, que Jesus vai voltar. O Filho do Homem vai voltar de uma forma que ninguém espera. Assim como Elias, ia ser arrebatado, nós também, os que estivermos aqui vivos na vinda de Jesus, vamos ser arrebatados, vamos ser tirados aqui da terra. E ele está falando, é muito claro, ele fala que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. No texto da semana passada, o Pai fechou a porta, lembra que a gente falou? O Pai fechou a porta e as pessoas, abre-nos a porta, Senhor, abre. Ele falou, não vos conheço. O Pai fechou a porta. Por isso que Jesus está falando, somente o Pai sabe. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Por que eles não o perceberam, pastor? Estavam entretidos em viver a vida assim, sem prestar atenção em mais nada. Então, aqui é o momento da nossa escolha, pastor? Nós falamos isso desde o dia que nós começamos com os podcasts da ciência. É o homem natural. O homem natural, ele não sabe das coisas de Deus. Então ele só tem o quê? O que tem o homem natural? Ele nasce, cresce, morre. Trabalha, come, curte a vida e acabou. Só que não acaba. Nós sabemos que não acaba. Mas a vida não acaba aqui. Não acaba. Esse que é o problema. Essa é a questão. É isso que Jesus veio principal. Aqui fazer. Jesus veio aqui fazer e os profetas lá no passado vieram fazer. Não acaba. Você vai morrer e você vai ter que prestar conta a um Deus. É o Deus Pai, vai querer saber o que você fez. E esse momento é o momento de nós crermos que Deus fez aqui por nós algo, que foi trazer Jesus, o seu Filho. E Jesus veio morrer e dar a vida por nós para levar os nossos pecados. É interessante que aqui ele fala bem claro que aquele dia, e a hora ninguém sabe. Ele fala assim, no versículo 40 e 41, ele vai falar aí, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, o casal, aquele que tem Jesus vai, e o que não tem fica. A mulher na casa, as irmãs, a que tem Jesus vai e as outras ficam. É o que o Senhor está falando no texto. Vigiai, ele fala no versículo 42, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Elias estava ali já sabendo que o Senhor vinha recolher, Eliseu também. E Eliseu ficou ali pertinho, não queria sair. Ele foi fiel, ele foi persistente, ele foi obstinado, ele resistiu até o último momento
e ele viu a glória de Deus quando se manifestou ao levar Elias. E nós também estamos sendo chamados pelo Filho de Deus para sermos fiéis, para sermos prudentes, para sermos persistentes e aceitarmos o Senhor como Filho de Deus, o seu sacrifício por nós. Quem pode perdoar pecados é aquele que deu a sua vida por nós, morreu e está na sua glória, nos representando. Jesus está nos representando, porque ele está à direita do Pai. Aqui a gente já está falando de um outro evento que vai acontecer no futuro. E num futuro muito breve, né? Que seria o arrebatamento da igreja. Aqui no verso 44 ele deixa bem claro: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E o Senhor estava fazendo uma comparação aos dias de Noé, porque nos dias de Noé as pessoas queriam só, né? Casavam, faziam festas, curtiam a vida, e elas não estavam levando as coisas a sério. Elas não perceberam que as coisas estavam mal, né? Elas estavam ali só indo pela vida e curtindo tudo, como hoje as pessoas estão vendo, né, acontecer tanta destruição na terra, tantas coisas acontecendo de ruim, e as pessoas não se dando conta que a vida está passando muito depressa. Uma coisa que é importante dizer também é que, como naquela época do dilúvio, a maldade do homem tinha chegado a um nível extremo. E é o que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo a maldade chegar a um nível extremo. E ali, então, toda aquela geração, porque nós já falamos no episódio anterior que o juízo de Deus para o homem é a morte. O salário do pecado é a morte. O homem, então, quando morre sem Cristo, então o juízo de Deus vem sobre ele. Aquela geração do dilúvio, aquela geração toda se perdeu. Como essa geração de hoje também, que não crê em Cristo, ela vai se perder. Todo aquele que não crer em Jesus não vai poder estar ali diante de Deus, como nós já falamos em outras vezes. E aqui ainda Deus está falando, olha, Jesus falando, né? Que vai vir um juízo. Que vai vir um juízo, mas vai vir um outro evento em que as pessoas, assim como Elias, aconteceu a Elias, irá acontecer com essas pessoas, elas serão também arrebatadas. E essas pessoas então serão transformadas e estarão na presença de Deus. Assim, do jeito que aconteceu com Elias lá no passado, o Senhor está dizendo que vai acontecer agora, nesse presente século, onde todas essas coisas estão acontecendo, terremotos, né, guerras, todas essas coisas são princípio das dores, mas quando começar a aumentar a violência de uma forma exponencial, como está acontecendo agora, pestes, pragas, de tudo quanto é doença chegando na terra, mal a gente acaba de ter uma doença, já entra outra, pior, e o povo não se volta a Deus e se esconde, né, nessa cortina de fantasia, de ilusão que o mundo oferece. Eles não estão vendo, como o versículo ali falou, né, que eles não se aperceberam. Entrou no dilúvio e não o perceberam até que veio o dilúvio, né? Eles comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. E não perceberam o quê? Que o dilúvio ia vir, porque Noé já estava construindo a arca. E só Noé e a sua família foram salvos, e aqueles animaizinhos que o Senhor colocou ali. Então, aqui já nessa passagem que Jesus fala, ele fala que vai ser levado um e deixado o outro, né? Vai ser levado, se duas mulheres estiverem na moenda, uma vai e a outra fica. Por quê? Porque só aqueles que estão preparados, que estão como Eliseu, persistindo na fé, né? Vigiando, aguardando a vinda do seu Salvador, trabalhando, frutificando na obra do Senhor, como a gente falou a semana passada, dando frutos, tendo uma vida de temor e tremor, não querer manchar o nome de Deus, fazendo coisas erradas que venham envergonhar. Quanta gente
né, usa o nome de Deus para fazer aquilo que é mal, estão fazendo coisas más, envergonhando o nome do Senhor. E muitos estão até dentro de igrejas, mas o Senhor fala que ai daqueles que fizeram um pequenino tropeçar. Melhor que ele colocasse uma moenda, né? Uma moenda numa pedra pesada no pescoço e se lançasse ao mar. Aquela pedra que era usada no moinho, que era uma pedra pesada, né? Então ele fala que é melhor que a pessoa amarrasse aqui no seu pescoço e se lançar no mar. A fazer um pequenino tropeçar. O que é? É você fazer algo dentro, né, da casa de Deus que venha fazer uma pessoa deixar a fé por causa do que você fez. Então, olha a chamada. Isso é uma chamada de Deus para os cristãos que estão em toda a terra aí fazendo o que é mal, se dizem cristãos e estão fazendo o que é errado. Conserta a sua vida, porque o Senhor vai voltar. E se vocês não estiverem fazendo o que é correto, vai ser deixado. Os que estiverem, né, ali fazendo o que o Senhor manda fazer, vão ser levados. O 39 fala que não perceberam. No versículo 44, ele faz uma chamada, né? Por isso estáis vós apercebidos. Ali eles não perceberam. Aqui a chamada é para ficarmos apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E aqui a gente pode falar para eles, olha, façam como Eliseu fez. Fiquem como Eliseu ficou vigiando. Ele ficou ali do lado de Elias, ele não largou Elias para nada. Fiquem aos pés de Jesus. Não larguem a palavra de Deus, vigiem. Se alguém vem pregar o Evangelho e está fazendo coisas que envergonham o Evangelho, este não é do Senhor. Por isso que no 45 fala, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então, a prudência espiritual de estarmos preparados para os próximos eventos que vão surgir. Ele fala que o servo fiel, ele coloca esse servo para tomar conta das coisas da sua casa. A casa aqui é ministrar o altar de Deus, a casa de Deus que está em nós, fazer o que é correto e trabalhar e lançar a semente do Senhor para aqueles que precisam, para que eles venham se converter e deixar seus maus caminhos, não é? E o servo mau, ele não faz isso. Ele faz o que ele bem entende. Ele começa a espancar, versículo 49, seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Quer dizer, ele usa o talento que Deus deu para ele para fazer coisas erradas. Mas o Senhor vai falar, separa, versículo 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, a hora em que ele não sabe. Ele está lá brincando, fazendo coisas erradas, né? Como o Senhor falou no versículo 49. E o que ele fala, pastor, no 51, que ele vai fazer? E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vai ser lançado no inferno, né? Porque essa palavra, quando Jesus usa, ele sempre fala para aqueles que vão sofrer o juízo, que eles vão ser lançados no fogo, que eles vão ser lançados ali com Satanás, com o diabo e com todos aqueles que escolheram o caminho do mal. Por quê? Porque nós temos que fazer como Eliseu fez. Usar o dom de Deus para fazer a vontade de Deus. Temer a Deus, né? E andar com Deus. Vigiando o tempo todo para a gente não cair na armadilha do inimigo de pecar. O servir a Deus significa esse trabalho. De além de crer, além de conhecer a Deus, ainda existe um trabalho a fazer. E Deus vai nos orientando a cada passo que temos que fazer. Então, o Senhor está falando assim, olha, assim como Elias teve que passar por Betel para mostrar para Eliseu que ali era a casa de Deus, onde Jacó teve um encontro com o Senhor. Jacó teve um encontro com o Senhor e aquele lugar, ele marcou aquele lugar como sendo chamado Betel, que significa casa de Deus. Jesus veio falar aqui também que quer ter um encontro conosco, para que ele possa reinar na sua casa e ser o seu Senhor.
porque ele deu a vida dele para remir os seus pecados, anular a sua dívida de pecado, que todos nós temos de pecado com Deus. Nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Então o Senhor vem fazer isso. E agora o Senhor está falando conosco. Assim como Eliseu perseverou e viu, né, Elias ir para a glória e ele recebeu o poder dobrado para fazer o ministério dele, nós também temos que vigiar como servos e servas do Senhor. Porque se Jesus voltar, nós subiremos com ele, né, pastor? Glória a Deus. Estaremos com Jesus. Não queremos nada daqui, porque aqui vai ficar tudo. Nada disso entra no céu, nem a sua roupa, nada, nada. A capa que Elias tinha ficou para Eliseu, porque ali não entra nada do que é daqui terreno, nada. Só entra a alma que for salva. O importante é estar como Eliseu, né? Preparados para a vinda do Senhor, ou, como a semana passada nós falamos, estarmos preparados também se nós morrermos. E estarmos cheios do Espírito. Então, estar preparado é para tudo que vier. Estarmos cheios do Espírito Santo para poder trabalhar aqui na obra de Deus, porque nós temos que anunciar a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam. Então nós vemos que a obra de Deus, ela, assim como Eliseu foi conclamado por Deus para continuar o ministério, dar continuidade no ministério de Elias, Jesus também conclamou os seus discípulos a continuar esse ministério e chegou até nós. Então nós hoje também somos chamados a também dar continuidade ao ministério, testemunhando de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para que outros também possam conhecer esse Deus, conhecer a Jesus. E todos então podemos fazer parte da família de Deus. Vamos orar, irmã? Vamos. Obrigada, Senhor, por este estudo que o Senhor nos dá. Muito obrigada, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, por essa experiência tão grandiosa que esse teu servo teve, Eliseu, ao ver Elias sendo arrebatado, Senhor, e saber também que Elias está contigo agora, na tua glória, compartilhando do que nós estamos falando hoje aqui. Glória ao teu santo nome, porque ao lermos esta mensagem, Senhor, o Senhor está com ele aí, e nós podemos ver, Pai, que isso tudo é real. Nós cremos verdadeiramente que estas coisas aconteceram e cremos também que a sua palavra é fiel e verdadeira, e todas as coisas que o Senhor disse, que o Senhor vai voltar e que nós devemos ser fiéis a Ti. Senhor, o Senhor nos chama para sermos fiéis, porque o Senhor vai voltar e vai nos levar para junto do Senhor. Ó Deus, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Vem nos fortalecer, vem nos segurar nas nossas mãos, para que nós possamos caminhar esta jornada, Senhor, cheios, capacitados pelo Teu Santo Espírito para fazer a Tua vontade, pregar o Teu Evangelho, orientar aqueles que estão fracos, perdidos pelo meio do caminho, e anunciar a Tua palavra aos que não Te conhecem, para que todos venham ter esta oportunidade de estar subindo contigo para a Tua glória. Estarmos um dia na Tua presença, Senhor, nesse dia glorioso, onde nos encontraremos contigo para sempre. E assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Então, fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Também quero me despedir dizendo que Deus abençoe a todos e até a próxima.